Boa noite, amados! Estamos aqui nesta quarta-feira para mais uma live. Eu quero saudar a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma alegria para mim e para a Regiane poder compartilhar uma palavra com vocês, porque nós cremos que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito a qual será enviada. E hoje nós vamos falar sobre todo cristão é um missionário em potencial. Mas antes de começar a ministração, eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela sua misericórdia que se renova a cada dia. Espírito Santo, eu venho te pedir para o Senhor usar a minha vida, que ao abrir minha boca não seja eu falando, mas seja o Senhor falando através de mim. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha iluminar os olhos dos nossos corações, para que possamos ter compreensão da Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para nos transformar e nos trazer revelação. E eu já declaro, Pai, em nome de Jesus, que nós somos um solo fértil, Pai. Eu declaro que nós seremos frutíferos, Senhor. Eu declaro que nós iremos produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, assim que nós oramos, amém. Eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês para começar essa ministração. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Então, você que já está com a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Eu vou ler para os irmãos. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, e as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vós suplicamos em nome de Cristo, que vos reconciliou com Deus. Quando nós observamos esse versículo, é bem claro que Deus nos concedeu o ministério da reconciliação. Mas o que é reconciliação? Se nós pararmos para pensarmos, na história, quando Adão ele desobedeceu, quando ele pecou, ele se afastou da presença de Deus, ele se afastou de Deus, mas por intermédio de Jesus Cristo, hoje nós podemos nos aproximar de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a vida eterna. E o Senhor nos deu esse ministério de proclamar o Evangelho, para trazer o homem de volta, para trazer um homem para ter relacionamento com Deus. E nós somos a grande comissão. Que comissão? É a igreja, mas a igreja muitas pessoas confundem como prédios, grandes estruturas, mas não, a igreja somos nós, a igreja é eu e você, e o Senhor nos convocou, todos nós, para anunciarmos o Evangelho. É o ato realizado por Jesus Cristo. Não é uma mera sugestão ou um pedido, mas é uma ordem do nosso Senhor, um dever, ser obediência a cada um de nós. Então é responsabilidade minha e sua levar
esse ministério a sério, a proclamar o evangelho. Mas essa ordem não é uma ordem como uma punição, ou como que eu posso dizer, algo que se nós não fazermos, o Senhor vai nos punir. Mas nós devemos fazer isso por gratidão. Por gratidão a Deus, por meio de Jesus, nós podemos hoje ter a vida eterna, nós podemos ser plenos em Deus. Então o Senhor quer que nós proclamamos. Eu lembro que quando eu me converti, né, eu ficava tão maravilhada com Deus, com as coisas, as primeiras semanas, os primeiros meses aqui na igreja, que eu queria sair anunciando para todo mundo. Eu convidava todo mundo para vir para a igreja. Então o carro estava sempre lotado. Então anunciar é algo que nos contagia, né, para falar para os outros o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se nós pararmos para pensarmos, nós podemos fazer uma reflexão. Como era a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo? E eu creio que vocês vão concordar comigo que hoje nós somos plenos no Senhor, nós somos felizes, nós estamos em processos, né? Nós temos as nossas limitações, nós estamos no processo, mas nós somos pessoas melhores que antes de Cristo. Nós temos mais conhecimento, nós temos mais sabedoria, nós sabemos que nós somos filhos, nós sabemos que nós somos amados, nós sabemos que nós temos um Pai que nos ama e que Ele está sempre conosco, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Gostaria de compartilhar mais 2 versículos com vocês. Marcos 16:15, ele diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 24:47, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então aqui está falando para a nossa responsabilidade, pregar o evangelho. Mas aonde é a nossa Jerusalém? A nossa Jerusalém é na nossa casa. A nossa Jerusalém é no nosso trabalho. A nossa Jerusalém é no nosso bairro. Então nós temos que ser fiel no Senhor aqui, na nossa Jerusalém. Então se Deus chamar você para as nações, se Deus tem um chamado para você para um outro país, ou para o outro sertão nordestino, seja aqui mesmo no Brasil, né? Então o Senhor vai querer que você comece aqui. Comece aqui na IHM, comece aqui na sua igreja local, comece na sua casa, comece no seu trabalho. É isso que o Senhor quer falar conosco. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. E aí eu fui procurar, mas o que é ser embaixador? Você sabia que embaixador é a categoria mais alta de representante diplomático de um estado junto a de outro estado? É uma categoria mais alta de representante diplomático. Isso significa que nós somos representantes oficiais de Deus nesta terra, e cabe a nós a missão de falar dele. Isso significa que nós somos promovidos. Eu não sei você, mas eu fui promovida de hippie para ser embaixadora do reino de Deus. Isso significa que nós somos missionário em potencial. E isso é para todos nós, independente dos nossos passados, independente dos nossos pecados, independente da nossa limitação, independente da nossa cor, raça social. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos embaixadores do reino. E essa é a posição mais elevada que o Senhor nos deu. Olha como isso é maravilhoso. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio que o Senhor tem nos concedido. Isso significa que Deus fala aos homens através de nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Está lá na primeira carta a Coríntios 9:16. O que nós precisamos entender é que Deus vê o pecador através dos nossos olhos. Deus cura o enfermo através das nossas mãos.
Ele fala através das nossas bocas. Ele usa nossas vidas de forma poderosa como instrumento de cura e de salvação. Nós temos que aprender a ter um estilo de vida de um missionário. Nós temos que ter isso como estilo de vida todos os dias das nossas vidas. E nós temos que entender que não é na nossa capacidade humana. Entendeu? Nós temos que entender que é Ele que vai fazer através de nós, porque dentro de nós já habita o maravilhoso Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. E aí eu estava lembrando aqui que quando, fala de nós pregarmos o Evangelho aqui, e eu tenho umas experiências recentes. Essa semana, há uma semana atrás, eu fui lá na 25 de março comprar um material para me fazer artesanato. E olha só que interessante. Eu estava dirigindo o carro da minha irmã, aí parei no farol. Veio um rapaz e ele olhou para mim. No carro da minha irmã não tem nada escrito de cristão, não tem símbolo de igreja nenhuma. Ele falou assim: você é irmã, você é cristã. Eu falei: nós estamos juntos, meu irmão. E sempre no meu carro eu levo um folhetinho, aquele você é o melhor de Deus. E eu entreguei para aquele rapaz. Ele nos reconhece, o ímpio nos reconhece como esse embaixador do reino. E isso é maravilhoso. E eu creio que aquele rapaz pegou aquele folheto, ele guardou, ele não jogou fora, eu fiquei olhando, prestando atenção. E eu creio que a vida dele pode ser transformada através daquele folheto. Nós sabemos que as nossas palavras, nossas ações, ela pode ser semente. Eu plantei aquela semente, mas depois de uns dias ou algumas horas pode ser que alguém venha falar para ele. Então, um planta, o outro regue e o outro vai colher. Mas tudo isso para a honra e glória do Senhor. E teve uma outra situação que o carro da minha irmã estava vazando água. Eu falei: nossa, agora vai fundir o motor. E eu estava aqui mesmo, Helena Maria, na rua de trás, perto da casa da Cris. E aí era um feriado e não tinha oficinas abertas. Aí eu falei: Espírito Santo, e agora? O que eu vou fazer para vir embora com esse carro? Aí eu vi uma oficina de motos aberta, aí eu falei: eu vou lá. Fui lá e perguntei pro rapaz, se ele poderia dar uma olhada no meu carro. Ele falou: não, mas eu vou ver um amigo meu. Ele pegou a moto dele, levou um pouquinho uma rua acima, e aí o mecânico estava lá. Aí eu consegui levar o carro até o mecânico, que é perto, uma quadra. E aí, meus irmãos, olha como Deus é lindo. Ele começou a olhar meu carro, era só um tubo que tinha corroído, então tinha que trocar esse tubo, uma peça muito fácil, 5 minutos, 10 minutos. Irmãos, eu fiquei lá 2 horas. Por que eu fiquei 2 horas lá? Porque eu percebi que aquele rapaz estava com um semblante triste. Então, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim para ele, percebi que ele tinha um machucado, uma enfermidade na perna. Eu falei assim: eu posso orar por você? Aí ele: pode. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: foi um acidente, eu estava tirando o carro da oficina e acabei sendo atropelado. Aí eu olhei para ele, orei pela perna dele e falei assim: você é feliz? Aí ele: que não sei que lá, eu não sou feliz por causa disso e por causa daquilo. Foi só a porta que ele deu. Eu falei: meu irmão, sabe por que você não é feliz? Porque você só vai ser feliz quando você estiver pleno em Deus. E aí foi a oportunidade de pregar o Evangelho para ele. Então já passo as lives para ele, já tenho um relacionamento com ele, como amizade. E ele falou que estava com uns problemas no casamento. E aí eu falei para ele, se ele precisasse de um aconselhamento, eu poderia indicar o nosso pastor. Peguei o telefone da esposa dele, ele falou para a esposa dele de mim, já conversei com ela. Então, todo tempo é oportunidade. Temos que aprender a ter esse estilo de vida, de propagar o Evangelho em todo tempo. Temos que ser imitador do Mestre, de Jesus, procurando a se identificar com Ele em todas as coisas. E uma dessas coisas é negar a si mesmo e levar a sua cruz. Se nós pararmos para pensar, negar a si mesmo, negar o quê? Se nós pararmos para pensar, um atleta olímpico, ele treina no mínimo 3 vezes por dia. Ele tem uma dieta super regrada, ele mora no alojamento.
sem vida social, sem festa, sem muita comunhão com as pessoas, de repente ele decide até não ter relacionamento. Ele está negando a si mesmo. Mas por quê? Porque ele tem um objetivo, ele tem um foco. E isso trará uma recompensa para ele. Então, nós temos que renunciar ao pecado. Então, nós temos que analisar algumas áreas das nossas vidas que nós temos que negar a nós mesmos. Renunciar tudo por amor a Cristo. Renunciar por amor, porque Jesus nos amou primeiro. Dar frutos para Deus. Dar frutos nós não temos vergonha de quem nós servimos. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Deus, ou seja, em todo momento as pessoas estão nos olhando. Então, a todo momento, seja na nossa casa, no nosso emprego, então tudo o que nós fazemos, nós somos observados a todo tempo. Nós temos que praticar o amor, se colocar no lugar do outro. Nós temos que ter empatia. Se o seu irmão que está do seu lado está sofrendo e você não se colocar no lugar dele, esse não é o verdadeiro amor de Cristo. Se nós pararmos para analisar, quando Jesus estava ministrando para multidões, o que ele fez? Ele sentiu a necessidade dos seus irmãos. O povo estava com fome e aí que teve a multiplicação. Dos 2 peixes, 5 pães. Ele supriu a necessidade, porque ele se colocou no lugar do outro. Temos que nos tornar um servo fiel a Deus, assim como ele foi. Todo servo de Cristo tem um caráter. Servo, para ele, a maior honra de poder servir a Deus, abençoando o próximo. Temos que desenvolver os mesmos valores espirituais que governam a vida de Jesus. Quais são esses valores? De dar, de servir, de amar, de perdoar, ser humilde de espírito, honesto, fiel. Temos que viver um estilo de vida assim como Jesus. E Jesus foi o nosso missionário. Então, irmãos, muitas vezes nós nos magoamos. Muitas vezes nós podemos ter dificuldade em perdoar o nosso irmão. Mas muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo na vida desse irmão. Então nós temos que entender que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. Então nós temos que aprender a perdoar os nossos irmãos, porque ele é libertador. Às vezes as pessoas não têm a mesma maturidade que você tem, então nós temos que ser mais passivos, nós temos que nos doar mais para as pessoas. Quando nós nos preocupamos com o outro, em relação, tá faltando um alimento, a gente levar uma cesta básica, sabe? Às vezes ligar, orar pelas pessoas. E se nós pararmos para analisarmos nas redes sociais, Facebook, Instagram, status do WhatsApp, as pessoas estão em várias prisões na mente. E elas estão lá toda hora, sempre colocando estou triste ou não estou passando bem. Sempre elas postam alguma coisa. Então, se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito, estivermos atentos, nós vamos saber que essas pessoas não estão bem, que elas estão presas. O inimigo faz delas, a mente delas, escravas. Então é a nossa hora, a nossa oportunidade de trazer uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, de falar: Deus, Espírito Santo, eu quero ser usado pelo Senhor. Então, que mensagem que eu poderia ministrar para essa pessoa? Que mensagem que eu poderia mandar para essa pessoa? Nós somos a esperança do mundo, nós somos embaixadores, nós temos toda a autoridade. Se aquele que está enfermo com coronavírus ou qualquer tipo de enfermidade, nós podemos pegar o telefone e orar pelas pessoas e elas serão curadas, porque Deus quer usar as nossas vidas para trazer transformação. Deus tem uma recompensa para todos aqueles que buscam fazer a sua vontade, porque Ele é galardoador. Deus, Ele ama nos recompensar. Deus é como se Ele estivesse pagando o nosso salário. Mesmo que nós fazemos por gratidão, Ele decidiu nos abençoar. E uma dessas recompensas é receber nesta vida 100 vezes mais daquilo que renunciou. É receber a honra de estar com Cristo no paraíso.
é ser honrado pelo Pai, é ter amigos eternos. Eu lembro da ministração do pastor na última quarta-feira, ele ministrou sobre a parábola do administrador infiel. E eu fiquei assim com o coração vibrando. Por quê? Porque ele falou que quando nós estamos, né, fazendo a vontade de Deus, nós vamos ter amigos eternos. Então você que tem investido em missões, você que tem trazido alimentos aqui para a igreja, então muitas vezes você não vai conhecer essas pessoas, você não vai estar cara a cara com elas, mas nós iremos nos ver lá na eternidade, nós iremos nos encontrar no tabernáculo eterno. Isso é maravilhoso. Eu tenho conversado com meu amigo do Nepal e nós conseguimos uma oferta, né, para comprar a cesta básica lá para eles. Eles falaram, Nete, muitos eram muçulmanos, então abrindo o coração para receber a palavra. Imagine vocês, irmãos, imagine nós, a nossa igreja missionária, porque todo aquele investe em missões também é missionário, e nós vamos ter a recompensa. Imagine quando nós estivermos lá na eternidade, não sendo, né, nesse tabernáculo eterno, e vai vir gente da Índia, do Nepal, da África, de vários países falar conosco. Ah, eu não sei você, mas eu queria pular. Então, irmãos, todo o dinheiro que chega na minha conta, eu invisto mesmo. Isso não só para o ministério que eu estou trabalhando, mas se eu sinto a necessidade, se eu vejo a necessidade de alguns amigos missionários que estão passando por dificuldade, eu tenho o prazer de semear, de semear, de semear. Então, às vezes eu recebo algumas ofertas de alguns irmãos, até aqui da igreja, eles falam, ai, mas é tão pouquinho, mas esse pouco Deus transforma num muito e tem salvado vidas, tem sido um instrumento para alcançar vidas. E isso é um privilégio de ver vidas sendo transformadas. Nós temos quantos exemplos aqui na nossa igreja, pessoas que eram envolvidas que eram dependentes químicos e Deus transformou a vida delas, restaurou a família, restituiu todas as coisas. Isso não tem preço, não tem preço, vidas sendo transformadas. Eu sou um exemplo, eu era hippie, não tinha perspectiva de vida, até pensei em muitas vezes tirar a minha vida, mas olha o que Deus tem feito na minha vida. Tenho viajado por vários países, tenho vivido experiências sobrenaturais com o Senhor, e isso não tem preço, amados, isso não tem preço. E quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, automaticamente nós já temos tudo o que precisamos para cumprir o seu propósito. Olha o que a Bíblia diz. Nós temos a vida e a natureza de Deus. Temos o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Então, esse amor que você sente, ele nem é seu. Foi o próprio Deus que colocou dentro de você. Temos a paz de Deus que excede a todo entendimento. Nós estamos muitas vezes passando por tribulações, circunstâncias difíceis, mas lá dentro, lá no nosso coração, nós temos uma paz. E é uma paz que o mundo não pode nos dar. É uma paz, uma confiança em Deus. E isso é maravilhoso. Temos o Espírito Santo habitando em nossos corações. Nós temos o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que fala, ó, quando a gente está começando para o caminho errado, fala, opa, Ivonete, volta aí. Aquele que nos lembra quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aquele que nos lembra que nós teremos, que um dia nós estaremos com o Pai. Temos a unção de Deus que nos ensina todas as coisas. A unção de Deus que nos ensina todas as coisas. Eu confesso para vocês que depois da minha primeira faculdade de turismo, eu falei, não quero mais fazer faculdade. É muito chato, tenho que estudar muito. Mas, irmãos, eu fui surpreendida, porque às vezes eu achava eu já estou velha, 37 anos, já estou achando que eu estava velha para fazer uma nova faculdade. E hoje eu estou cursando o curso de pedagogia. E vou confessar para vocês, às vezes eu estou lendo e não entendo nada. Aí falo, Espírito Santo, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me ajude. E eu entendi
que é essa unção que me ensina todas as coisas. E aí, meus irmãos, eu tiro meus 5 minutinhos, começo a orar e de repente as coisas começam a ficar claro para mim. E uma das últimas aulas que eu tive, e aí eu ouvi a voz falar assim: Vanete, começa pelo inverso. Faz primeiro os testes, depois você vai estudar a matéria. Irmãos, é incrível. Conforme eu estava lendo os testes, né, as perguntas, e aí às vezes eu posso fazer 1, 2 vezes, né, e eu começava a ler e o Espírito Santo era claro, me explicava automaticamente. Então essa unção do próprio Deus. E aí, irmãos, pelos testes eu comecei a tirar 9, 8, 9, 10, depois eu estudava a matéria. Então isso é maravilhoso. Eu não sei se você já teve essa sensação de muitas vezes o pastor pregava no púlpito alguma coisa e você fala: é mesmo, é essa unção de Deus que está dentro de nós, que o Senhor nos concedeu. Temos uma aliança com Deus em Cristo Jesus e essa aliança é para sempre. Essa aliança é perfeita. É igual um matrimônio. Matrimônio e aliança, né? Fala do compromisso que tem. Mas muitas vezes os relacionamentos acabam acabando, né? E aí acabou. Então separou. Mas a aliança que nós temos com Deus em Cristo Jesus é perfeita. Já está tudo feito. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele já pagou todo o preço. Ele já nos libertou do império das trevas. Ele já nos trouxe segurança. Ele já levou todas as nossas enfermidades e nada pode tirar isso de nós. Essa aliança é eterna. Temos a proteção do sangue do nome de Jesus. Através do sangue de Jesus nós temos a proteção. Temos a provisão de Deus para todas as nossas necessidades. Nós temos toda a provisão de Deus para as nossas necessidades. Eu já viajei a alguns países depois que eu aceitei o meu chamado e Deus proveu. Eu já estava no campo missionário em Lusaka, Zâmbia, na África do Sul, até mesmo aqui no Brasil em tempo de pandemia, e Deus é aquele que supre todas as minhas necessidades. E eu tô falando para você as necessidades, elas financeiras, físicas e emocionais. É Ele que supre as nossas necessidades. O alvo de Deus é que Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e Ele conta comigo e com você para que isso se cumpra. E Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o conhecimento da verdade? Então o conhecimento da verdade é o que liberta. É que a pessoa, às vezes elas têm traumas na mente delas, tem algumas frustrações e conforme ela vai tendo mais conhecimento da palavra, ela vai se libertando, né? Ela vai tendo uma visão ampla. Ela vai entender, por mais que ela não teve um pai que amor, que deu carinho, que deu atenção, mas ela tem um pai perfeito, que é o nosso Deus, é o nosso pai. E quando ela vai ter conhecimento de quem ela é em Cristo Jesus, o que ela pode, o que foi conquistado para ela de direito, isso é libertador. Quando as pessoas conhecem a sua identidade em Cristo Jesus, o diabo não tem mais legalidade para embutir sofisma na mente dessas pessoas e a vida delas é transformada. Quando Jesus começou a cumprir seu ministério, Jesus se baseou na Escritura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Hoje o Espírito Santo ele não está mais sobre nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos a morada de Deus. Nós temos a mesma vida de Deus dentro de nós.
O Zoe de Deus está dentro de nós. Nós com Deus somos um, nós temos o mesmo DNA. Lembre-se que Deus nos chamou para ser sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo do Helena Maria. Nós somos o sal e a luz da terra na nossa casa. Nós somos o sal e a luz da terra no nosso bairro, na nossa empresa, para as nações. Deus quer usar as nossas vidas, porém essas verdades, elas têm que estar enraizadas dentro dos nossos corações. E o nosso espírito, ela tem que estar enraizada no nosso coração, na nossa mente e no nosso espírito. E assim nós teremos um estilo de vida, esse estilo de vida que é a mesma igual a Jesus teve. Ou seja, uma vida de missionário, sabe? Esse estilo de vida de missionário, de não perder as oportunidades que Deus nos dá, seja no mercado, seja no mecânico, seja na sua empresa. Então isso tem que ser um estilo de vida, proclamar o evangelho. Imagine que maravilhoso será quando nós estivermos diante de Deus e Deus falar: você combateu o bom combate, completou a carreira. E aqui, ó, multidões que você anunciou, que você proclamou Jesus como o único suficiente Salvador, que você cumpriu o seu ministério, o ministério da reconciliação. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E agora eu gostaria de contar para vocês alguns dados estatísticos, né? Algumas fontes foi pelo IBGE. Deixa eu só pegar essa folhinha aqui que eu acho que é melhor para me ler. Você sabia a situação no Brasil, segundo o IBGE? 71 cidades brasileiras com menos de 2% de evangélicos. Em 12 estados brasileiros, a taxa está acima de 20%. Porém, no Nordeste não há nenhum estado com mais de 15% de evangélicos. Em 6 estados nordestinos, a população evangélica está abaixo de 10%. Um exemplo delas são Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. No Brasil, há segmentos reconhecidamente menos evangelizados, sendo 7 socioculturais. O primeiro deles, tribo indígena. Hoje são mais de 117 etnias, sem presença de missionários e sem conhecimento do evangelho. Os ribeirinhos, na bacia amazônica, há 37 mil comunidades ribeirinhas, sendo na ausência de congregações evangélicas, é a cerca em média de 10 mil. Ciganos, há em média 700 mil ciganos, que eles falam que é a cor colon, né, que é café com leite, é a minha cor. No Brasil, em média, apenas 1.000 se declaram evangélicos. Sertanejos, nos últimos anos, o sertão nordestino tem sofrido um impacto muito positivo. Há uma média ainda de 6.000 assentamentos sem presença de uma congregação. Os quilombolas, há possivelmente 5.000 comunidades de quilombolas no Brasil. 3.524 oficialmente reconhecida, mas há uma média de 2.000 ainda permanece sem congregações. Imigrantes, há mais de 100 países bem representados no Brasil, por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população média de 300 mil. Dentro desses, 27 são países onde não há plena liberdade para o envio de missionário ou a pregação do evangelho. Surdos, com a limitação de comunicação, há mais de 9 milhões de pessoas nessa categoria. Em nosso país, menos de 1% são declarados cristãos.
sobre evangélicos do mundo. Eu falei um pouquinho aqui do Brasil, agora eu vou falar do mundo, para vocês entenderem como é importante nós pregarmos o evangelho. Dos 8 bilhões de pessoas vivas no mundo atual, 2.700 bilhões vivem em regiões no mundo onde se concentram os povos não alcançados ainda pelo Evangelho de Jesus Cristo. 90% da totalidade dos missionários estrangeiros trabalhando em alguns projetos missionários em todo o mundo estão trabalhando em povos já alcançados pelo Evangelho. 90% de todas as congregações evangélicas do mundo não possuem nenhum trabalho ou missionários trabalhando entre os povos não alcançados. Nos últimos 40 anos, mais de 1 bilhão de pessoas morreram sem nunca ter ouvido falar de Jesus e da salvação. Estima-se quase 70 mil pessoas morrem diariamente no mundo sem terem sido alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. 87% de todos os fundos destinados a missões transculturais cristãos vão para projetos missionários desenvolvidos nos países cristãos. E apenas 1% dos fundos destinados a missões transculturais cristãs vão para projetos missionários entre aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. 40% dos recursos destinados a missões internacionais estão sendo investidos apenas em 10 países já saturados de missionários. As igrejas missionárias e outras organizações cristãs, na atualidade, gastam mais de 8 bilhões de dólares anualmente em conferências, congressos e outros eventos que não produzem nenhum efeito para a salvação dos perdidos e inalcançados no mundo. É por isso que eu gostaria que eu trouxe esses dados, essas estatísticas, porque eu gostaria de compartilhar com vocês a necessidade de nós proclamarmos o Evangelho. Então, meus amados, eu quero encorajar a você nesta noite a viver uma vida que agrada a Deus. Ser um missionário assim como Jesus, seja nas nações, seja aqui na nossa Jerusalém, que seja o nosso estilo de vida pregar o Evangelho, trazer luz aonde há trevas. Lembre-se, todo cristão é um missionário em potencial, pois tudo que você precisa já está dentro de você. Deixa Deus te usar, esteja sensível à voz do Espírito. E eu gostaria de desafiar você, se essa palavra, se essa ministração falou com você no seu espírito, eu gostaria que você deixasse um comentário, eis-me aqui. Eu gostaria que você deixasse um comentário, eis-me aqui. E eu declaro a vida de Deus sobre a tua vida. E eu gostaria de orar por você. Gostaria de trazer, uma oração para poder edificar a sua vida. E eu creio que Deus vai fazer além do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Pai, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz, que ela é poderosa para mudar toda a circunstância, para trazer renovação na nossa mente. A tua palavra, Senhor, é a verdade. A tua palavra é que nos liberta. A tua palavra é que nos traz fôlego de vida, Pai. Eu quero orar para cada um dos nossos irmãos que estão assistindo essa live, ou aquela pessoa que vai assistir, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que elas venham viver o plano, o propósito do Senhor, que elas venham combater o bom combate, que elas venham tomar posse, Pai, do ministério que o Senhor tem para nós, o ministério da reconciliação, que elas venham tomar posse desse cargo que Jesus já nos deu, de embaixadores do reino, Pai. Eu declaro que a vida dessas pessoas nunca mais serão a mesma, Pai. Eu declaro, Pai, sede, fome da Tua palavra, sede por almas, sede por vida, Senhor, porque nós somos a resposta dessas nações, nós somos a resposta do nosso bairro,
Pai, que envie mais trabalhadores para a tua obra e que pregar o evangelho, Senhor, não seja um peso, não seja, Senhor, algo que nós temos obrigado a fazer, porque senão o Senhor vai nos punir, mas que seja por gratidão, porque nós somos a expressão de Jesus aqui nessa terra, nós temos a tua natureza, nós temos o seu DNA, Pai, para aquele grande dia, Pai, o Senhor olhar para nós e dizer: servo bom, servo fiel, combateu, que nós possamos, Senhor, ser assim como o apóstolo Paulo, Senhor, que nós possamos ser a imagem e semelhança de Jesus, que nós viemos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Eu declaro, Pai, vida sendo liberta, Senhor, dos vícios da droga, vícios da pornografia, Senhor. Eu declaro, Senhor, vida, a vida Zoe, a vida de Deus, Pai. Eu declaro sendo vidas, Senhor, sendo libertadas da mente, Pai, da depressão, das prisões que o diabo muitas vezes tem, Pai, colocado pessoas presas, Senhor. Eu declaro sede e fome pela tua palavra, e que nesse momento, Senhor, que nós estamos vivendo, nós possamos se achegar mais a ti, Senhor. Fala conosco, Deus, fala conosco, Senhor, vai nos dando sonhos, visões, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Usa a nossa vida, Senhor, usa a nossa vida com autoridade, Pai. Usa a nossa vida, Pai, e eu já repreendo, Pai, toda armadilha, toda seta do inimigo contra nossas vidas. Eu declaro, Pai, vida sendo liberta, Senhor. Eu declaro vida sendo curada, Senhor. Eu declaro pessoas sendo salvas, Senhor. Eu declaro recursos financeiros sendo libertos para que o seu reino cresça e venha se expandir, Pai. E eu já te agradeço, porque nós sabemos que o Senhor vai fazer além daquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos. E declaro que nós somos frutíferos, Senhor, e que nós vamos produzir a 30, 60, 100 por um. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. E eu declaro, Senhor, que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que eu oro e eu te agradeço. Amém. Obrigados, meus irmãos. Ficam com o Senhor e espero que essa palavra venha falado, que essa palavra tenha sido de encontro com o teu coração. Até mais.